Boa noite. Todos bem? Vocês estão com carinho um pouquinho preocupados? Se é porque é segunda-feira? É o tema? Não, né? Eu espero que não. Lívia já chegou? Não, né? Objetivos conflitivos. Eu arrumei uma confusão com ela agorinha. Deixa ela chegar aqui. Queridos amigos, a nossa conversa de hoje vai ser uma conversa super simples. É uma conversa sobre o nosso cotidiano. É uma conversa sobre os nossos dias. Coisas que a gente faz, coisas que a gente deixa de fazer. E como nada nessa vida é por acaso, em especial a inspiração dos nossos queridos amigos espirituais, a mensagem que a nossa irmã Celise acabou de ler aqui no livro foi uma mensagem sobre amor próprio. E a gente não vai falar nada além do que a mensagem que ela trouxe pra gente agora. Foi impressionante a mensagem, tem muito mais a ver do que a palestra, do que com o que eu coloquei aqui. Foi impressionante. Então, agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga por nos guiar dessa forma tão impressionante, né? O tema de hoje vamos falar sobre objetivos conflitivos. É base do livro Amor, Imbatível Amor, né, de Joana de Angeli, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro? Não? Celinha não está aqui, mas eu acho que na recepção a gente tem um livro, se alguém quiser passar depois para conhecer, mas também está disponível online. É um livro muito interessante que a Joana nos traz para a realidade, nos traz para reflexões bastante profundas da gente entender o que sim, o que não, a nossa ação, mas muito mais do que isso, o livro nos traz uma reflexão de como chegar aonde? Vamos descobrir juntos. Base da nossa conversa de hoje, vem especial do livro Amor, Imbatível Amor, capítulo 6, Objetivos Conflitivos, mas também o nosso evangelho que sempre nos guia, né? O homem integral também vai fazer parte da nossa conversa de hoje. A nossa intenção aqui nunca não é ensinar, a gente aprende juntos. Eu aprendo com vocês aprendem comigo, mas a gente aprende com o que está disponível para nos ensinar. Então, a nossa reflexão de hoje, eu vou convidar vocês para a gente literalmente se desconectar lá de fora e a cada provocação, a cada frase, a cada tópico que a gente for conversar, eu convido que a gente reflita com a gente, dentro da gente. Não vamos hoje pensar no outro como ação. Vamos pensar na gente. A Joana nos traz a explicação muito clara do que é um objetivo conflitivo. O objetivo que a gente tem de vida, muitas vezes a gente não desenha, a gente não coloca, a gente não entende. Onde que começam os nossos conflitos internos? A partir do momento em que a gente define objetivos que não estão tão claros, mas que nós achamos, pela falta de tempo do nosso dia a dia, dos nossos momentos, das nossas vontades, que nós temos esse objetivo muito claro. Então, quando o objetivo ele não vem claro, ele não está desenhado e a gente começa a ter todos os impactos da vida terrena, da vida da nossa evolução terrena, a gente começa a criar esse conflito. Então, muito mais do que o objetivo que a gente tem, são os caminhos, os percalços que a gente acha para conseguir chegar até ele. Então, a gente começa com esses conflitos muito mais do que definindo principalmente o objetivo. Difícil, né? Mas a gente vai chegar lá. Joana nos traz a reflexão da importância do equilíbrio interior para alcançar as metas elevadas. Por que Joana, de cara, ela já fala logo? Eu tenho um conflito, mas eu preciso fazer uma elevação, começa a complicar um pouco. Mas claramente ela nos deixa saber que o autoconhecimento, ele é principalmente a ferramenta da autoharmonização interna. A mensagem que a Celise acabou de ler, ela fala sobre o amor. Muitas vezes, os nossos conflitos internos, eles começam a existir por um simples motivo. Quando a gente se desconecta da gente. A nossa vinda para cá, para a Terra, para o nosso processo de evolução, é um processo em que a gente anda, né, no dia a dia, nossa caminhada com a família, com os nossos desafios e tudo mais. São caminhadas que nos fazem compreensões profundas e que muitas vezes a gente chega no final do dia, no final da semana, e a gente não para analisar. Nós aqui, normalmente, fazemos isso quando?
Quando? Na segunda-feira aqui no centro? Normalmente a gente faz isso no final do ano, né? Quando começa a época de Natal, todo mundo fica mais emotivo, e aí você quer traçar metas para o ano seguinte, e você vê o que aconteceu nesse ano, mas muitas vezes está no conflito. O objetivo não definido, o autoconhecimento não harmonizado, começa a conflitar a gente. Todo mundo bem por enquanto? Complicou, né? Eu também apanhei quando eu li. O ser em conflito não consegue ser feliz, porque não tem meta clara, nem direcionamento emocional lúdico. Lúcido, desculpa. O ser em conflito não consegue ser feliz. Alguém concorda com isso? Né? Muitas vezes a gente pergunta como as pessoas estão e até a gente mesmo responde: hoje eu não estou bem. Por que você não está bem? Falta de objetivo definido? Um conflito que está em alta? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Numa parte do livro tem uma frase de Joana que diz o seguinte: o ser em si mesmo é quase secundária importância. Desde que a aparência seja agradável, a posição tenha representatividade e o dinheiro se encarregue de resolver as situações embaraçosas. Quando a gente começa a pensar sobre a dualidade do ser humano, a gente começa a entender vários pontos e a colocar vários pontos que a gente começa a pensar e a cutucar o nosso eu interior para entender os nossos, não vou falar objetivo, mas as nossas dedicações diárias. Por que dedicações? Eu acordo pela manhã, como a mensagem inicial falou, eu contemplo a janela da minha casa, vejo o sol, as nuvens e agradeço, ou eu já amanheço no meu conflito interno e começo a pensar nos problemas que vão me elevar para o dia do que vai acontecer. Tem uma amiga minha que ela fala onde a gente coloca energia, cresce. E a mensagem de hoje é simplesmente isso. Quando eu inicio o meu dia no conflito, eu começo a colocar uma barreira na minha frente que não me eleva. Vocês já sentiram que de manhã, às vezes, você vai fazer uma oração, parece que a oração não sobe, fica aqui? Não anda, né? Você começa, Pai Nosso que estás no céu, a roupa para lavar, o almoço para fazer. E fica aqui, a oração parece que não sobe. E muitas vezes isso acontece. Você começa, Pai Nosso que estás no céu, mas Jesus Cristo menino na escola. E o conflito, ele começa de manhã. Não é verdade? A gente tem essa rotina, é uma rotina minha, é uma rotina de todo mundo. Esse conflito, a Joana nos traz muito bem definido entre o ego, que é a nossa personalidade, e o self, que é a nossa essência espiritual. Aí nós vamos entrar no outro patamar dessa conversa. Existe uma ligação. A nossa vinda para cá, ela tem um planejamento, né? Sabedores que somos da doutrina, a gente entende que nós estamos aqui de passagem, no momento de evolução espiritual, em que nós caminhamos pouco a pouco, mas que também nós podemos voltar degraus, certo? Certo? Sim. Tá. Nessa volta, eu estou deixando de evoluir ou eu estou voltando para evoluir mais? Voltando para evoluir mais. Daí eu pergunto para vocês, quando eu penso que eu estou dando essa volta e eu penso, eu vou voltar para evoluir, eu estou me conectando com o meu eu material ou com o meu eu espiritual? Não precisa responder, tá? Reflita, pode refletir juntos. Essa conexão que eu tenho um entendimento muito alto de que, quando eu estou aqui, eu preciso manter a minha conexão alta, o meu aprendizado alto, para que eu consiga evoluir. Se eu desisto dessa evolução, se eu deixo o meu ego, que é a minha personalidade, porque assim, nós estamos aqui hoje com bagagens de outras vidas. É por isso que a gente vem no outro corpo, com outras memórias apagadas, para que a gente possa recriar nessa jornada, mas a bagagem, ela está no nosso espírito, certo?
Quando eu penso no self, que é a minha essência espiritual, eu começo a pensar na alimentação que eu faço do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. O meu ego, muitas vezes, ele vai me machucar por dentro. No slide anterior, a gente falou sobre o dinheiro que está à frente de tudo. Mas eu não falei lá ainda, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, do quanto as minhas obras caridosas, do quanto a minha doação ao outro me faz me conectar com o alto. Mas muito mais do que desconectar com o alto, o nosso eu interior precisa aprender a literalmente massagear o ego para que a gente consiga evoluir e nessa evolução a gente não perder a nossa conexão espiritual. Muito fácil falar, né? É fácil. A prática do dia a dia a gente sabe que não é bem assim. Eu acabei de dar um exemplo. Oração às vezes parece que não sobe. Mas qual que é a jornada que eu preciso fazer para conseguir atingir tais objetivos, para conseguir vencer tais conflitos e para dar o próximo passo? Quando eu tenho os desejos materiais, eu tenho desejo financeiro, eu tenho desejo do corpo, eu tenho desejo material de uma casa, de um carro, de tudo. E tudo isso faz com que o nosso ego seja massageado. E massageia, e tá tudo, não tem nada errado, tá tudo certo. Nós somos seres humanos e estamos aqui para aprendermos com tudo. O que a gente não pode fazer, e o que Joana, através dos seus incríveis ensinamentos, vem nos dizer e nos mostrar na prática, é o fato de que a gente precisa entender que nós somos um ser em processo. Eu coloquei essa imagem aqui, foi proposital. O homem tirando a cabeça, tirando ele dele mesmo e aparecendo de novo. Essa evolução moral e essa evolução emocional, a gente constrói no decorrer da nossa jornada. Não é uma evolução da noite para o dia. E não adianta a gente sair daqui hoje e amanhã dizer assim, Enzo ontem lá no centro falou que hoje eu preciso ser uma pessoa evoluída e eu agora vou tirar. Não, não é isso. É uma construção. Nós não podemos deixar de nos cobrar, mas também não podemos deixar de lembrar que somos seres em processo. Esse ser em processo que nós estamos construindo é passo a passo, é momento a momento. Todo mundo bem por enquanto? Tá fácil hoje, né? Tranquilo. E quais são as causas as causas que a Joana traz no livro desses objetivos conflitivos? A primeira dela são os desejos contraditórios. Depois, falta de clareza. Depois, heranças psicológicas, culturais e espirituais que eu acabei de falar para vocês. Medo, insegurança e orgulho. E como que a gente faz, como que a gente chega nessa construção desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade, de tudo? Como que a gente consegue chegar a isso? Através dos nossos ambientes, da cultura que a gente cria, do ambiente que a gente vive, mas principalmente da nossa construção mental, emocional e espiritual. Eu falo para todo mundo, terapia não é para quem quer, é para todo mundo. Porque às vezes a gente tá blind, tá com um negócio, eu esqueci o nome daquele negócio que bota no olho assim, a gente olha para aquilo dali, a gente não consegue enxergar além daquilo, e no final das contas só precisa alguém vir dizer aqui, ó, essa flor é branca. Mas como eu estava olhando para cá, eu não via que a flor era branca, eu só via verde. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que venha nos ajudar a entender cada ponto desse daqui. Cada ponto que a gente coloca no nosso dia a dia, cada ponto que a gente elenca para iniciar o nosso dia e também finalizar eles nos nossos pensamentos. As consequências desses conflitos, elas são inúmeras, né? Eu elenquei algumas, que são as que estão bullet points no livro. A primeira delas é a ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, né? Ninguém está com ansiedade, graças a Deus. Frustração física, espiritual, emocional. Estagnação de tudo. Culpa.
e principalmente a dificuldade de decisões. Eu deixei esse aqui por último porque foi muito interessante quando Joana traz no livro a seguinte provocação na dualidade. Ela traz o seguinte, eu até anotei aqui. Esses conflitos que a gente tem, muitas vezes eles nascem e são alimentados por nós mesmos, porque somos os únicos que alimentamos eles, pela falta do autoconhecimento. Nós temos desejos, nós temos vontade, mas é como se a gente pegasse as nossas vontades e desejos e a gente não traçasse um caminho para chegar até o ápice do que a gente desenhou pra gente. Alguém aqui já desenhou todos os objetivos desse ano para vocês? Mas tá na cabeça, tá no coração, não tá? Tá todo mundo trabalhando, né? Todos os dias para chegar neles, claro, né? Sim. Tá todo mundo, né? Então tá tudo certo. Tudo certo. Quando a gente tem esse objetivo muito claro, quando a gente tem esse objetivo muito desenhado, até no papel, fazer um vision board, um mural dos sonhos, colocar na parede e olhar para ele, nos faz entrar em harmonia com a gente, com o espiritual e com a vontade também material. Porque tá tudo bem ter essa vontade também. Só que para isso eu preciso ter objetivos claros, senão eu vou estar com dificuldade para decidir o que eu vou fazer, porque eu não tenho clareza daquilo que eu quero. Eu vou me culpar por não ter chegado no meu objetivo, porque eu não tive clareza daquilo que eu quero. Eu vou estagnar onde eu tô, porque eu não tive clareza daquilo que eu quero. Eu vou me frustrar muito, porque eu não... E aí já vem ansiedade, depressão, dor de cabeça, cai o cabelo, e começa, né? Caiu, viu? Já coloquei, mas caiu. E a Joana, ela nos traz uma proposta muito interessante de como que a gente pode fazer para conseguir pegar os nossos conflitos internos, redesenhá-los e traçar eles como objetivos para que a gente consiga continuar evoluindo passo a passo e chegarmos no ápice de nossa vida espiritual. Porque a ideia da nossa conversa de hoje não é entender sobre o livro, sobre o amor, imbatível amor. É sobre a gente entender e começar a provocarmos nós mesmos como que a gente vai fazer para não se perder da gente e para a gente não desconectar do espiritual. Lembra que eu falei da oração? Quantas vezes isso não acontece? De manhã é Pai Nosso que estás no céu, o menino na escola, o almoço para fazer. De noite, Pai Nosso que estás no céu, dormiu. Não dá. Às vezes acontece, é um cansaço, é uma coisa que bate. Mas quando eu consigo ter esse objetivo mais claro e desenhado, Joana nos faz refletir muito nesse ponto do autoconhecimento. Até onde eu sei quem eu sou, até onde eu vou e até onde eu posso ir. A primeira proposta dela é o autoconhecimento como caminho para a integração. Lembra? Corpo, mente e espírito. Nós estamos aqui de passagem. Independente se eu vou morrer aos 50, se eu vou fazer minha passagem aos 50, aos 90, aos 100 ou aos 200. Eu tenho que integrar alma, corpo e mente. Sem isso, o conflito ele vai ser sempre muito maior do que a minha clareza de objetivo. Acabou a palestra. Obrigado, gente. Tô brincando. A importância do amor como força organizadora do ser. Nossa irmã Celisa, a mensagem que você leu no início foi assim, perfeita. Perfeita, perfeita. Traz esse ponto. A importância do amor como força organizadora do ser. E aí nós vamos falar sobre alguns pontos nossos. Nem sempre a gente tá bem. E tá tudo bem, como eu já falei. Só que, quando que eu começo a não ficar bem? Vocês já perceberam que a falta de amor próprio... Agora não vamos falar sobre autoconhecimento, não. Vamos falar sobre amor próprio, que ela traz essa pulguinha atrás da orelha. Derruba a gente? Já perceberam isso? O quanto o cuidado, por menor que seja, ele derruba a gente? Faz a gente entrar em vibrações que não são nossas. Irmos para campos energéticos que não são nossos. É um cabelo, é uma unha, é a roupa que não entra. O auto-amor, e aqui a gente não está falando sobre o amor de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos.
Estamos falando do amor meu para eu mesmo quando eu me olho no espelho ou quando eu peço o celular, quando eu pego o celular e faço o meu selfie. Eu olho para mim. Esse amor, ele traz uma força organizacional imensa. Eu costumo brincar que há alguns anos atrás, sempre era assim. Primeiro Dona Helena, depois Margarete, depois Bebete, depois Alê, depois todo mundo. Para depois ser eu. E eu aprendi nos estudos e com terapia que eu falei para vocês, com tudo, que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto eu. Há egoísmo. Não é. Enquanto nós não estivermos conectados, e Joana traz isso muito, muito claro, quando eu não estou conectado comigo, com o meu ser, com o meu espiritual e com o meu material, quando eu me desconecto disso, doar amor ao outro sem doar a mim mesmo significa dizer que ansiedade, depressão, vai cair o cabelo, vai não sei o que, e por ali você vai. Por quê? Porque a vibração que a gente entra é uma vibração que sem amor próprio a gente não sustenta. A gente não consegue se conectar com o espiritual sem estarmos conectados com o espiritual. Não tem como. Não é receita de bolo. Joana é muito clara. Os meninos ficam brincando que eu falo que Joana é muito difícil. Eu acho ela muito clara. Não tem receita. É prática, decisão e ação. Prática, decisão e ação. Mas para isso, é por isso que a gente vem toda segunda-feira para o centro, é por isso que a gente se organiza como seres humanos para ler um livro de final de semana ou durante a semana, é por isso que a gente assiste YouTube, é por isso que a gente tem a internet para nos ajudar a entender muita coisa, porque primeiro eu tenho que adquirir o conhecimento. Sem o conhecimento, sem a conversa e sem a explanação, eu consigo dar o primeiro passo? Não tem como, né? Mas eu preciso, primeira coisa antes do conhecimento, eu preciso querer. Querer o quê? Não sei. Querer, alguma coisa. Você quer, você tem que dar o primeiro passo, tá? E por último, ela nos traz o ponto de transformar todos esses conflitos em aprendizados. E eu acabei de falar, planejamento e execução. Quando eu planejo, eu executo, eu aprendo. Deu certo, um aprendizado. Deu errado, um aprendizado. E com isso eu tenho outras oportunidades de recomeçar, de refazer, de repensar. Nós somos seres humanos pensantes que temos as oportunidades de agirmos e de fazermos. Certo? Tá todo mundo com interrogação assim bem grande na cabeça. Todo mundo olhando pra mim assim, esse menino tá falando demais. Mas concordam? Não sou eu que falei não, foi Joana, viu? Eu só trouxe aqui, ó. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados aflitos, tem essa frase que me faz refletir muito. Quando ela diz que as vicissitudes da vida têm, portanto, essa causa. Mas a causa é justa porque Deus é justo. Por que vocês acham isso? Alguém concorda, discorda? Não? Olha só. É tão justo que nós temos a oportunidade de virmos mais uma vez, reencarnarmos, aprendermos aqui, termos a chance de não cometermos os erros do passado, apesar de não lembrarmos, mas lembram da bagagem cultural que a gente vem? Ela vem, e nós temos a chance de dar o próximo passo na evolução com essa parte justa de Deus, que é, eu vim,
Eu não aprendi, eu pratiquei o perdão, eu pratiquei a resiliência, e eu tenho a oportunidade de voltar e aprender de novo. Então a causa é justa porque Deus é justo. Ele está nos dando a oportunidade de novo e nos dá mais uma vez e novamente. A Chico Xavier foi perguntado: Chico, você vai reencarnar? Várias e várias vezes. Se Chico Xavier vai várias e várias vezes, a gente também vem várias e várias vezes. Não estou afirmando nada, mas eu venho de novo, viu? Eu tenho certeza que eu venho várias e várias e muitas vezes. Então, assim, é uma causa justa, certo? Ou não? É, né? Uma causa justa. E como que eu harmonizo todos esses objetivos internos para que eu comece a entender o meu ponto inicial de partida? Como que eu faço isso? Primeiro, meditação e introspecção. Segundo, vou falar do terceiro, autoeducação emocional. Terceiro, terapia e evangelho no lar, porque todo mundo aqui faz terapia e evangelho no lar toda semana, não é? Sim, a gente faz terapia e evangelho no lar. Quando Joana, ela nos traz esse caminho pra gente fazer, eu até coloquei aqui, é porque não tá dando pra ver direito, mas é uma foto do evangelho, a casa, né, do evangelho no lar. E por que que eu tenho que edificar o meu lar? Por que que eu tenho que fazer meditação, introspecção e me educar emocionalmente? Os meus amigos mais próximos, eles falam que eu tenho uma educação emocional muito forte. Eu tenho. Meditação, muito não, porque eu durmo. Mas a autoeducação emocional eu pratico muito. Meditação eu não consigo fazer, gente. Eu já tentei. Eu começo, 1, 2, 3, já tô dormindo. Semana passada eu fui pra yoga, eu dormi. Eu fui fazer uma posição, fiquei lá, dormi. Eu apaguei na aula de yoga, dormi. Então, mas eu tento. Pelo menos eu tento. Dá errado. Mas é o que eu falei, eu tento. Toda semana eu tô lá tentando. Nunca tô conseguindo, mas eu tô indo, tô fazendo, tá devagar. Mas mais importante do que isso é a gente entender que tudo isso aqui não está correlacionado sobre a prática. Não é sobre praticar medicação, fazer terapia ou me educar emocionalmente. É sobre pararmos, refletirmos e desenharmos, traçarmos os nossos objetivos. Eu começo a entrar em conflito comigo, no meu amor, no meu imbatível amor, quando eu desisto na primeira parada, no meu primeiro obstáculo. E esse obstáculo pode até ser vamos ali, que desvia você do caminho que você desenhou para você ou das suas decisões próprias, de querer fazer algo e da sua ação conforme você combinou com você. Não é sobre o que eu fiz e falei para o outro. É sobre eu, comigo, e subindo. Todos os dias são oportunidade de acertos, mas também erramos. E tá tudo bem. O que nós não podemos fazer é começar um conflito e nos mantermos nele. Isso aqui é só um caminho que Joana deixa pra gente dar o start. Lembra que eu falei que hoje seriam só provocações? Só provocações? É provocar. Será que eu tô meditando? Será que eu tô sendo introspectivo? Será que eu tô me ouvindo? Eu tô ouvindo o meu eu interior? Eu tô lendo alguma coisa? O que é que eu tô preenchendo minha cabeça? Hoje foi engraçado que hoje eu tava com muito tempo, né, antes de vir pro centro, graças a Deus. Eu abri o Instagram e uma amiga minha me mandou um vídeo. E era um vídeo de uma moça, uma brasileira, que veio para cá, para os Estados Unidos, e ela foi deportada na entrada do país, porque foi um pouco confusa a história dela. Mas ela trouxe uma mala de um amigo, mais a mala dela, mais uma bolsa, e a imigração parou ela. Ela estava com um medicamento que não podia entrar, não lembro o nome agora, mas muito mais do que isso, pegaram no celular dela intenções de ficar nos Estados Unidos, apesar dela ter vindo só para um show, segundo ela. E eu fiquei pensando... E assim, inúmeros comentários, eu não comentei, mas eu vi o vídeo, inúmeros comentários, inúmeras visualizações, e gente, eu juro, todos os comentários eram assim, se não tivesse levado a mala, não teria... E vários advogados,
Porque a rede social hoje criou advogados, né? As redes sociais hoje criou advogados. E eu me peguei pensando, vindo pra cá, eu falei assim, em vez de estar fazendo a meditação e estar me introspect comigo mesmo, eu tô olhando pra vida dos outros, julgando os outros, porque é um julgamento que eu fiz. Eu julguei. As pessoas estão lá comentando assim, sou errada, não sei o quê. Eu tava julgando eles, eu falei, são advogados das redes sociais. Eu tava julgando. Ou seja, e isso porque eu tava vindo pra cá, viu? 20%. Depois de ter preparado a palestra inteira, eu tava prontinho, vindo pra cá já. Joana nos traz o caminho. Não sou Joana, mas muitos caminhos a gente tem. Basta buscar. Deu ruim. Oi, Ítalo, tudo bom? Peraí. A calma e resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, segundo o Evangelho Espiritismo, capítulo 9. Eu nunca sei os números romanos, eu vou aprender. Capítulo 9. Calma e resignação. Lembra que a gente falou que não é fácil você dar o primeiro passo? Não é. Independente de para onde você vai e do que você vai fazer, não é fácil você dar o primeiro passo. Você precisa ter calma. Calma. Ninguém tá com pressa. A gente não sabe o dia que a gente vai. Eu não quero ir hoje, nem amanhã. Mas a gente não sabe o dia que a gente vai. O que a gente precisa fazer é alimentar o nosso espírito, porque a matéria vai ficar, não vai não. A matéria fica, não vai. Mas o espírito, sabedores que somos, é imortal. E essa imortalidade deve ser o que alimenta os nossos corações e os pensamentos para que possamos aceitar isso e evoluirmos. É fácil a gente conviver com pessoas? Não é. Mas são as pessoas mais difíceis do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Do nosso convívio, que nos fazem evoluir, que estão ali justamente para fazer a gente evoluir. Nós precisamos aceitar isso. Não é fácil, mas nós precisamos entender e aceitar esse processo. É um processo que, com calma e resignação, eu vou chegar lá. E aí ele finaliza a frase dizendo que são as maneiras de encarar a vida terrestre que vão me fazer ter uma preservação contra a loucura. Porque é de enlouquecer, você para e pensa. Você acorda de manhã, você tem 500 coisas para fazer, mas você tem que orar, você tem que pedir, você tem que fazer, você tem que ir pro carro, tem que pegar a criança, tem que fazer o almoço, tem que trabalhar, é ligação, é não sei o quê. Chega no final do dia, a gente tá exausto, pelo menos eu tô, né? A coluna já dói logo. Eu já chego em casa, eu quero deitar. Mas eu tenho que ter calma, eu tenho que ter resiliência. Eu preciso galgar step by step, passo a passo. Não adianta eu querer ultrapassar processos. Joana Clara, não adianta querermos ultrapassar processos. É muito. Ultrapassar processos não vai nos fazer refletir, não vai nos levar a um patamar espiritual e vai nos fazer, em determinado momento, nos desconectarmos da gente. Tá todo mundo conectado com você mesmo? Não precisa responder não, tá? Tá todo mundo conectado com o seu eu interior? Tá em sintonia? Você, seu eu, tá conectado? Tá. Mas tá conectado. Mas o importante é isso, não é toda hora, não é 100% do tempo. Mas é importante você lembrar que no momento de fúria, no momento de raiva, no momento de conflito, respira, calma, se concentra, pede, eleva o pensamento, pensa de novo, reflete, se convida você a refletir, convida você a pensar no step by step, no passo a passo.
O homem deseja, mas não se decide. Quer, mas não trabalha. Sabe, mas não aplica. Identifica o bem, mas não se esforça por consegui-lo. Alguém se identificou com esse slide? Não, né? Seres perfeitos que somos, não nos identificamos. Joana, isso aqui foi uma lapada quando eu tava fazendo, tá? Eu falei, coloco, não coloco, coloco. Mas eu falei, eu vou colocar. A gente coloca a leveza na conversa para trazer esse ensinamento. O homem deseja, mas não decide. Eu quero um carro da Tesla, aquele Cybertruck. Eu quero aquele carro. Mas eu quero. E eu quero. Não, mas eu tô falando assim, tô dando só um exemplo. Eu quero. Eu fiz um objetivo para aquilo. Eu quero tirar férias, daqui a um ano eu vou pra Europa. Quero fazer o sul da Itália. Eu quero. Eu quero. E tá lá. Tá no meu coração, mas não tá na minha vontade. Porque é diferente. Eu querer, eu desejo. Mas eu não tô decidindo fazer. Então, a primeira provocação da noite é essa, tá? A primeira ainda. Tem um bocado ainda. Essa é um bocado. Essa é a primeira. Eu desejo, eu decido. Ninguém vai decidir pela gente. Ninguém vai desejar pela gente. Quero, mas eu não trabalho. Imagina só o quanto que isso é complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não vou citar nomes, mas é uma pessoa muito próxima a minha. É uma pessoa que foi convidada ao trabalho espiritual porque estava muito tempo afastada, não queria, não se encontrava. E tá tudo bem não se encontrar, porque às vezes a gente não se encontra. Às vezes não se encontra, e tá tudo bem. Não se encontrava. Acabou se encontrando num centro espírita, Peace Knowledge. Tô chutando o nome, tá? Não foi eu, não. No Peace Knowledge. E essa pessoa começou um trabalho lindo no centro. De repente, o trabalho não espiritual, mas o trabalho físico, a convida para uma proposta tentadora para, inclusive, mudar de cidade. Nesse meio tempo de acontecimento entre o espiritual e o material, tinham várias lombadas no meio do caminho. Era o carro que deu problema antes de chegar no centro. Era a palestra que perdia. Era o trabalho que não conseguia chegar. Era o trabalho que mandava viajar. Era o trabalho que ficou 2, 3 semanas fora. Era não sei quem que adoeceu. Ela queria estar no centro trabalhando. Mas ela não trabalhava nela a decisão. Desejava, mas não agia. Foi quando numa conversa, essa história é real, tá? Não é inventando, é história real. Numa conversa, nós identificamos, na conversa eu estava presente, que tinha um atrapalho, não vou dizer que é um plano, mas um atrapalho espiritual para que ela se desvinculasse do trabalho, se afastasse do trabalho espiritual, para ficar só no trabalho material, e com isso a casa perdia uma trabalhadora, mas muito mais do que a casa, ela estava se perdendo dela mesma. E isso não foi por falta de aviso, não foi por falta de cuidado. Lembra que eu falei que às vezes a gente tá assim e não consegue enxergar a flor? Às vezes é isso. A gente trabalha, a gente quer, mas não trabalha. Pai nosso que estás no céu, os meninos para a escola, almoço para fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado. Volta, recomeça. Tá tudo bem. Tem hora que não vai, parece que não vai mesmo. Peçam proteção espiritual. Eles estão, os nossos mentores, os amigos da casa, estão para o nosso auxílio. A gente precisa. Eu perturbo eles. De manhã, tem dia que eu acordo, começo e aí já vem não sei o que na cabeça. Eu falei, vocês podem me ajudar um pouquinho? Peçam. Eles estão aqui para nos ajudar. A Lívia sempre, quando está aqui no final, depois da palestra, ela sempre fala,
Vamos aproveitar o momento da presença dos mentores, dos amigos espirituais aqui, para nos conectarmos, para pedirmos, para orarmos. Oremos. Orar também é amor, por nós mesmos, pelos outros. Oremos. Oremos. Vivamos uma vida de oração. É fácil, gente? É fácil na hora que a gente tá irritado a gente parar e orar? Claro que não. Primeiro a gente xinga, rasga a folha, joga um caneta. Lembrem-se. Joana lembrou lá atrás. Seres em evolução. Não seres perfeitos. Evolução. Tá todo mundo bem ainda? Tá, né? Esse convite de Joana a sermos um ser em evolução, ela finda, muitíssimo bem colocado, em uma frase que eu trouxe aqui para vocês, que diz o seguinte: a libertação do conflito, ela exige coragem para o enfrentamento e amor para o acolhimento. Veja bem, a libertação dos conflitos exige coragem para eu decidir, coragem para eu agir, coragem para eu definir e coragem para eu finalizar. Para o enfrentamento e amor para o acolhimento. Veja só, o que ela fala de amor para o acolhimento? É possível de nos colocarmos diante de qualquer situação no nosso processo interno de conexão com o espiritual sem amor? Porque nesse processo de evolução espiritual, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Fica muita gente para trás. Muita gente. Muita. E aí tem uma frase de muitos anos que eu escuto que diz o seguinte: nem sempre quem está do seu lado está contigo. E é verdade. Esse processo de evolução espiritual, acredito que muitos de vocês, muito de nós, na verdade, já passamos por isso. Eu, claramente. No momento que eu evoluo espiritualmente, quer dizer que eu fui pro céu e anjinho bate asa. Não. É uma decisão de uma segunda-feira estarmos aqui no centro ouvindo uma palestra. É uma decisão de um final de semana não querer ir a determinados ambientes para estarmos conectados dentro de casa com nossa família, lendo um livro, fazendo um evangelho. Muita gente vai embora. Essa é a péssima notícia da noite para vocês. Muita gente vai embora. E aí Joana nos lembra de novo. Exige coragem para o enfrentamento e amor para o acolhimento. Eu me acolho amorosamente, porque eu vou enfrentar isso. Saudade, desapego, momentos. E são memórias que a gente construiu no decorrer da vida que nos fazem refletir todos os dias, a todo tempo. Pode não ser hoje nem amanhã, mas lá na frente, daqui a alguns anos, vocês vão lembrar. A Joana disse: eu precisava me amar para eu conseguir evoluir, para eu conseguir me acolher, para depois eu conseguir acolher o outro. Porque, como eu falei para vocês, nem sempre quem está conosco está do nosso lado, a gente acolheu aquelas pessoas. Mas o acolhimento foi nosso. Será que eu fui acolhido para aquela pessoa? E tudo isso que eu falei para vocês até agora finda numa palavra. Uma palavrinha. Segurança. Segurança. Joana diz claramente:
Lembra do direcionamento do emocional lúdico que ela falou, lúcido que ela falou lá atrás? Como que eu consigo construir o meu emocional de uma forma que eu vou levar no meu dia a dia leveza para as minhas decisões quando eu convivo com pessoas que cutucam minha cabeça o dia inteiro, já sabendo nós que são aquelas pessoas que são as pessoas que a gente precisa conviver para conectar com o espiritual. Difícil, né? Difícil. Mas essa é a segunda notícia. Notícia boa, vai. É a nossa saga. Essa é a nossa missão. É por isso que há uma causa justa, porque Deus é justo. Nós temos a oportunidade. Agora e de novo daqui a pouco. Como já tivemos outras vezes. Uma, duas? Inúmeras. Vamos voltar de novo? Inúmeras vezes. E esse é o processo. Esse é o processo. Lívia tá vindo aqui já para me expulsar no horário. Então, nesse ponto, eu não consigo parar para trazer para mim o meu ego. Porque lá atrás, eu já quebrei ele. Então, vamos nos provocar ao ponto de entendermos que o ego que temos em nós precisa, para o self que nós temos espiritual, ser desfeito para que essa conexão aconteça. Sem isso a gente não vai. Lembrando, decisão, caminho e ação. Decisão, caminho e ação. Decisão, caminho e ação. Guardemos isso. Por que guardemos isso? A gente tá quase no finalzinho, tá? Vocês estão bem? Pergunta ao pessoal do lado de vocês se vocês estão bem. Vocês estão com a... tá todo mundo meio assim, ó. Com a sobrancelha meio levantada. Tá meio complicado, né? Mas olha só. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: sempre há uma segunda chance. Vai haver essa segunda chance sempre. Mas não sou eu que estou falando, tá? Nós vamos assistir agora um vídeo de 1 minuto, um trecho do filme. Quem assistiu o filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz? Talvez essa cena que a gente vai assistir aqui agora, quem não assistiu, tiver a oportunidade de assistir, vocês encontram no YouTube. Maravilhoso. Mas talvez essa cena que a gente vai assistir, que nós vamos assistir juntos agora, vai fechar a nossa conversa de hoje simples e objetivamente. Mas não sou eu, viu? É Joana. Ítalo, eu acho que vou precisar de ajuda só com áudio, posso ir? Prestem bem atenção no que Joana fala aqui. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. E aí ela fecha com chave de ouro. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Vocês acharam? Põe de novo? Vamos de novo. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás,
perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E aí? Todos bem? Esse desafio que a Joana fala... Lívia tá aqui me auxiliando. Eu tô indo devagarzinho. eu vou passar um. Todo mundo bem? Todos bem? Esse trecho, ele traz pra gente essa reflexão de tudo que a gente conversou. Na verdade, foi uma divisão desse trecho de 1 minuto. Porque quando você assiste o filme, você assiste com a perspectiva de entender a vida de Divaldo. Outra coisa é a gente pegar o trecho de um livro, destrinchar, vir aqui conversar e assistir o trecho de 1 minuto, que traz tudo o que a gente conversou nessa leveza de Joana, nos colocando a pensar e a nos desafiarmos ao maior entendimento da vida, que é o maior desafio nosso é a gente. E com isso, eu tenho um slide depois desse que eu não vou deixar. Eu vou deixar um pra frente. Você não briga comigo, não? Se vocês quiserem pegar o celular e tirar uma foto, ou então depois vocês entram no YouTube e façam um print, só pra gente pensar, tá? Obrigado. Boa noite.